A maioria das pessoas atravessa os dias acreditando que suas experiências surgem ao acaso, como se existisse um mundo externo independente das emoções, pensamentos e impressões guardadas dentro de si. No entanto, desde os experimentos conduzidos por Nikola Tesla em Colorado Springs em 1899, até as análises matemáticas de Max Planck em 1900, um ponto permanece. Tudo vibra, nada está parado, e absolutamente cada acontecimento responde a oscilações emitidas por quem o observa. O curioso é que essa base nunca foi apresentada à humanidade de forma simples. Muito se falou sobre a lei da atração, principalmente após as conferências de Bob Proctor nos anos 1960, mas quase ninguém explicou o mecanismo real por trás da manifestação. Não se trata de pensar positivo. Não se trata de repetir frases mecânicas. Não se trata de criar imagens mentais vazias. O que realmente transforma as circunstâncias é a vibração, a frequência dominante que a pessoa sustenta no corpo emocional, mental e espiritual. Vibração é mais profunda do que sentimento. Vibração é mais intensa do que a ideia que se repete na mente. Vibração é o conjunto final, o campo interno, que se torna um tipo de assinatura energética, uma espécie de senha invisível que informa ao universo o que você está preparado para receber. E essa assinatura, curiosamente, não é criada em um único instante. Ela é composta por camadas, lembranças escondidas, interpretações sobre o passado, expectativas inconscientes, reações automáticas, hábitos emocionais, diálogos internos silenciosos, impulsos corporais, imagens que surgem antes mesmo que a mente perceba que apareceram. Poderia parecer um processo complexo demais, mas os físicos quânticos já demonstraram que a realidade é moldada por estados vibracionais desde os estudos de Erwin Schrödinger, quando, em 1935, apresentou seu famoso experimento mental envolvendo um gato, uma caixa selada e um sistema radioativo capaz de gerar duas realidades simultâneas. O propósito de Schrödinger nunca foi falar sobre felinos. O propósito era ilustrar que o que determina a versão da realidade que se atualiza é o estado do observador. E aqui está o ponto que ninguém explicou a você com clareza. O observador emite vibração. Quando a vibração muda, o colapso muda. Quando o colapso muda, a experiência muda. Quando a experiência muda, a vida se transforma. Essa é a lei invisível que quase ninguém percebe porque ela opera silenciosamente, assim como as ondas eletromagnéticas. Você não vê o Wi-Fi, mas confia que ele está ali transmitindo dados entre dispositivos. Da mesma forma, você não enxerga a vibração que emana de si mesmo, mas ela está continuamente moldando condições, atraindo encontros, dissolvendo rotas antigas e abrindo possibilidades inesperadas. E quando a vibração se altera, até coisas que pareciam intocáveis começam a se mover. Relacionamentos mudam, caminhos profissionais se reorganizam, sincronicidades começam a surgir com precisão quase matemática, números repetidos como 1111, 2222, 1010, 144, 333 podem aparecer em relógios, placas, recibos. Objetos quebram, contratos se encerram, convites surgem, percepções expandem, sonhos ficam mais vívidos. Nada disso é aleatório. Tudo responde à sua onda dominante. Albert Einstein dizia em 1947, durante uma conversa registrada com o físico David Bohm, o campo é a única realidade verdadeira. O campo ao qual Einstein se referia é exatamente esse território vibracional que envolve cada pessoa e determina o que ela acessa. E embora Einstein estivesse olhando para os princípios da relatividade unificada, sua fala revela algo que a espiritualidade sempre tentou comunicar de forma simbólica. Mude o campo e o campo muda tudo. O grande problema é que ninguém ensinou as pessoas a ajustar o próprio campo. A maioria acha que isso exige meditação avançada, anos de prática ou algum tipo de talento místico. Mas a vibração muda quando você muda o significado que atribui ao que sente, quando altera o diálogo interno que mantém escondido.
quando troca a expectativa por presença, quando abandona o controle e passa a escolher uma frequência mais elevada de coerência interna. Porque vibração não é sobre pensar em uma coisa enquanto sente outra. Vibração é coerência entre intenção, emoção e ação. É a união entre o que você deseja, o que sente e o que faz. Se esses três elementos não estão alinhados, o campo fica fragmentado e a realidade responde com sinais contraditórios. Histórias espirituais antigas já sabiam disso. Em textos datados do Egito Antigo, como As Instruções de Amenemope, escrito por volta de 1100 a.C., há passagens descrevendo a importância de manter o coração em equilíbrio para que as situações do exterior se ajustem ao ritmo interior. Na filosofia taoísta, cerca de 500 a.C., Laozi falava sobre harmonizar-se com o Dao, que nada mais é do que encontrar o estado vibracional correto para que a vida flua sem resistência. Já no século XX, o Dr. David Hawkins, psiquiatra e pesquisador, criou a famosa escala de consciência, um gráfico que organiza frequências emocionais de 0 a 1000. Níveis como vergonha, culpa e apatia aparecem nas regiões mais densas. Estados como amor, alegria e iluminação ocupam os pontos mais elevados. Hawkins argumentava que cada emoção possui um campo eletromagnético mensurável e que somente emoções acima de certo limiar conseguem gerar mudanças reais e duradouras na vida. Quando você altera esse campo, mesmo que um pouco, o universo responde de forma quase imediata. Mas o efeito não é sempre confortável no início. Isso porque a vibração antiga sustentava certas estruturas, e ao mudar o campo, você altera a gravidade interna que mantinha tudo em uma posição fixa. Por isso, relações que antes pareciam estáveis podem se distanciar. Trabalhos que pareciam seguros podem perder sentido. Rotinas que antes pareciam sólidas podem se dissolver. A vibração nova cria um tipo de reconfiguração sistêmica, como se fosse um software atualizando códigos obsoletos que estavam rodando em segundo plano. Esse processo não costuma ser explicado de maneira direta. Muita gente acredita que ao elevar a vibração, tudo ficará leve e agradável imediatamente. Mas transformar o campo exige dissolução de padrões antigos, e dissolver exige movimento, e movimento gera atrito. A diferença é que esse atrito é um sinal de progresso, não de fracasso. Quando Nikola Tesla declarou em 1942, "Se você quiser entender o universo, pense em energia, frequência e vibração", ele estava resumindo a operação fundamental da realidade. Tesla sabia que frequência é o código mestre. Ele sabia que quem domina a própria frequência domina o próprio destino. E você agora está começando a entrar em contato com essa compreensão profunda. Você tem a capacidade de alterar sua vibração a qualquer instante. Não é algo reservado a mestres espirituais. Não é algo restrito a gurus, monges ou sábios antigos. Essa é a natureza humana. Essa é a estrutura da consciência. Essa é a operação básica da existência. Por isso, antes de continuar para o próximo bloco, é essencial gravar esta verdade interna. A vida não muda primeiro. Você muda primeiro. A vibração muda depois. A realidade responde em seguida. Cada instante humano é atravessado por emanações que escapam ao olhar comum. Poucos percebem que cada sensação, pensamento, expectativa e impulso silencioso cria perturbações sutis que atravessam campos não observáveis. Enquanto a maioria acredita que a vida responde apenas ao comportamento externo, os pesquisadores mais ousados perceberam que o verdadeiro impulso transformador nasce em dimensões internas capazes de alterar frequências sutis que sustentam cada acontecimento. Assim como Nikola Tesla, em 1891, afirmou que o universo pode ser compreendido apenas quando pensamos em energia, ritmo e vibração, também o cotidiano individual revela padrões semelhantes. Cada organismo, conforme estudos de físicos como Max Planck e teóricos posteriores, funciona como um ponto pulsante em constante oscilação. Esse pulsar cria ondas que influenciam trajetórias, encontros, acontecimentos
e circunstâncias que, aparentemente, não teriam ligação alguma com o observador. Mas têm. Enquanto o senso comum acredita que situações acontecem, a física quântica mais atual demonstra que nada surge isolado. Tudo responde a frequências emitidas continuamente por sistemas vivos. Dentro de laboratórios como o Instituto Max Planck de Biofísica, pesquisadores já mostraram que moléculas vibram incessantemente e interagem com campos maiores. Isso revela que não apenas corpos materiais estão oscilando. Emoções e padrões mentais também geram assinaturas vibracionais percebidas pelos demais elementos. Pessoas familiarizadas com tradições antigas, como práticas védicas descritas há mais de 3.000 anos em textos como o Rig Veda, e ensinamentos taoístas transmitidos no período da dinastia Zhou, por volta de 1100 a.C., já sabiam que o corpo emite ritmos que influenciam o ambiente. Mesmo sem nomenclaturas modernas, já reconheciam que campos sutis moldam o curso dos eventos. O que agora chamamos de lei da vibração estava presente nesses registros, apenas descrita com linguagem diferente. A proposta principal deste conhecimento é simples. Nada permanece parado. Tudo está sempre oscilando, desde elétrons girando ao redor de núcleos até pensamentos produzidos por circuitos cerebrais. E cada oscilação produz um impacto. O que muitos ignoram é que esses impactos são acumulativos. Pequenas frequências internas repetidas ao longo de semanas, meses, anos, alegria, ressentimento, entusiasmo, medo, confiança, dúvida, constroem padrões que determinam as respostas que a vida apresenta. Imagine um instrumento musical dentro do peito. Ao tocar uma nota, essa nota entra em ressonância com elementos que vibram na mesma sintonia. Assim funciona o campo humano. Ele se alinha ao que corresponde ao seu ritmo, atraindo experiências que combinam com sua emissão principal. Pessoas que vivem com tensão constante tendem a perceber obstáculos em toda parte, porque suas ondas carregam essa assinatura. Já indivíduos que cultivam serenidade e foco expansivo, mesmo diante de desafios, testemunham caminhos que se alinham de forma inesperada. Quando Bob Proctor falava sobre paradigmas, ele se referia exatamente a isso. Vibrações internalizadas ao longo de muitos anos que funcionam como ímãs invisíveis. Segundo ele, mudanças reais começam quando o indivíduo altera não apenas as ações, mas a emissão vibracional que sustenta essas ações. Sem isso, qualquer tentativa de transformação permanece superficial. Pesquisas de neurocientistas como o Dr. Joe Dispenza, especialmente a partir de 2014, com seus estudos publicados sobre coerência cardíaca e ondas cerebrais, mostraram que sentimentos elevados, gratidão, propósito, clareza, compaixão, alteram a comunicação entre coração e cérebro, modificando padrões eletromagnéticos mensuráveis. Resultados demonstraram que pessoas praticando estados emocionais específicos por alguns minutos foram capazes de mudar frequências corporais registradas por magnetômetros sensíveis. Não é metáfora, é mensuração científica do impacto vibracional humano. Isso esclarece por que certos indivíduos parecem atravessar situações com facilidade. Eles não dependem apenas de esforço físico ou estratégia mental. Eles ajustam sua assinatura vibracional antes de agir, o que reorganiza caminhos ao redor. Isso explica por que algumas oportunidades surgem como se fossem coincidências. São respostas a emissões internas. Quando você sustenta vibrações carregadas de inquietação, insegurança ou raiva constante, atrai realidades compatíveis com essas frequências, não como punição, mas como consequência natural de campos interagindo com campos. Assim como duas cordas afinadas na mesma nota começam a vibrar juntas, eventos no mundo externo se ajustam à sua emissão dominante. Por isso, tantas tradições espirituais, desde ensinamentos budistas registrados no século V a.C., e passando pela Cabala judaica, escrita entre os séculos XII e XIV, até escolas herméticas do Egito Antigo, insistem na importância de manter estados internos harmonizados,
Mesmo sem a linguagem moderna, sempre disseram que o que você é por dentro molda o que aparece fora. Hoje entendemos isso de forma científica. Vibração cria alinhamento. A partir desse ponto, surge uma revelação surpreendente. Você nunca atrai o que deseja. Você atrai o que emite. Desejos são apenas ideias. Vibração é a assinatura real. Se um indivíduo pede prosperidade, mas vibra escassez, a vida responde à vibração, não ao desejo. Se alguém busca afeto, mas vibra medo de rejeição, a resposta será coerente com o que está sendo enviado. O campo humano funciona como transmissor e receptor simultaneamente. Ele emite ondas que se espalham no ambiente e, ao mesmo tempo, capta ondas equivalentes. Isso é confirmado por experimentos de entrolemento quântico realizados desde 1982, quando Alain Aspect, na França, mostrou que partículas conectadas se influenciam instantaneamente, mesmo a grandes distâncias. Esse fenômeno, embora microscópico, indica que sistemas podem responder uns aos outros sem interação direta física. O mesmo princípio pode ser aplicado à vida emocional. Estados internos influenciam interações externas por vias que ainda estamos aprendendo a mapear. Quando alguém repete padrões nocivos, isso não acontece porque o universo castiga, mas porque a pessoa emite a mesma vibração continuamente e o mundo responde com experiências compatíveis. Esse ciclo só termina quando o indivíduo altera a frequência principal que carrega dentro de si. Sem isso, nada muda. Experimentos realizados pela HeartMath Foundation desde 1991 demonstraram que o coração possui um campo eletromagnético quase 60 vezes mais forte que o gerado pelo cérebro. Esse campo se expande ao redor do corpo e influencia outras pessoas. Isso mostra que estados internos vão muito além da mente. Eles, literalmente, preenchem o espaço ao redor. Ou seja, você está modulando o ambiente a cada segundo. Nesse ponto, surge a grande chave. O ritmo que você alimenta dentro de si é a origem daquilo que você vivencia lá fora. Quando você alterou sua vibração, você alterou seu destino. Não importa o passado, não importam circunstâncias aparentes. Frequências internas remodelam probabilidades externas. Isso não é superstição, é física, neurociência e espiritualidade convergindo. Essa lei invisível sempre existiu, mas pouquíssimos compreenderam seu alcance. Agora, ela começa a ser reconhecida como um dos princípios fundamentais que explicam por que vidas mudam repentinamente quando alguém decide transformar sua vibração. Essa mudança abre portas, redireciona encontros, revela oportunidades e dissolve padrões que antes pareciam permanentes. A vibração não é algo abstrato, é a base invisível que sustenta toda a criação ao redor do indivíduo. Quando você a domina, domina o fluxo da própria existência. Cada pessoa emite um padrão energético que atua como um molde silencioso, delineando ocorrências, encontros, caminhos, portas que se abrem e outras que desaparecem antes mesmo de serem percebidas. Esse campo íntimo exerce influência sobre a composição das circunstâncias, selecionando elementos compatíveis com sua assinatura frequencial. Embora pareça abstrato, esse processo se conecta diretamente às formulações de pioneiros como James Clerk Maxwell, Max Planck e Albert Einstein, que tratavam a realidade como estrutura vibratória fundamentada em relações entre energia e forma. Ao observarmos qualquer movimento interno, percebemos que emoções específicas geram oscilações distintas. Sentimentos expansivos produzem fluxos harmônicos que favorecem clareza, enquanto estados contraídos criam ruídos que distorcem a percepção. Cada nuance emocional acompanha ondulações particulares, configurando respostas do ambiente. Não se trata de superstição, trata-se de consistência vibracional. Bob Proctor, um dos grandes divulgadores desses princípios, reforçava que pensamentos alinhados produzem configurações ordenadas, enquanto os desalinhados atraem circunstâncias incoerentes. Esse mecanismo ocorre independentemente de crença. Funciona para todos, o tempo todo,
tal qual a gravidade opera sem pedir permissão. Pessoas que mantêm harmonia interna costumam relatar sincronicidades constantes, encontros oportunos, momentos em que tudo parece encaixar com fluidez matemática. Não é coincidência. Há compatibilidade interna. A sintonia organiza acontecimentos conforme a música que cada um emite. Uma frequência clara cria caminhos proporcionais ao tom interior. Uma frequência confusa constrói espelhos distorcidos, refletindo inseguranças, dúvidas, receios antigos ou narrativas herdadas. O mais curioso é que muitos interpretam esses reflexos como punições, quando, na verdade, são convites para reorganização interna. Cada obstáculo funciona como aviso para ajustar a emissão energética. Mudanças profundas surgem quando alguém assume responsabilidade total pelo que irradia. Nada muda externamente sem remodelagem interna. A lei da vibração, apresentada inicialmente em estudos esotéricos antigos, reforçada por pesquisas modernas sobre coerência cardíaca, ressonância e padrões de água analisados por Masaru Emoto, descreve exatamente isso. Campos humanos interagem com o meio e alteram a configuração ao redor. Assim, ao alterar a própria vibração, somos capazes de influenciar o que chamamos de acaso. As coincidências deixam de parecer aleatórias e tornam-se respostas naturais à organização interna. O universo reage ao que somos, não ao que pedimos com palavras. A vibração real é determinada por emoções frequentes, atitudes recorrentes e histórias que contamos para nós mesmos todos os dias. Percebemos então que a verdadeira transformação exige mais que afirmações positivas. Requer alinhamento integral: mente, corpo, campo emocional, intenção, respiração, presença. Exige que cada fragmento interno emita o mesmo tom. Quando isso acontece, os resultados surgem com velocidade surpreendente. Estudos sobre neuroplasticidade demonstram que quando pensamentos e emoções se estabilizam numa direção coerente, o cérebro cria novos caminhos sinápticos, fortalecendo comportamentos alinhados. Isso intensifica a vibração correspondente, estabelecendo ciclos virtuosos. Uma pessoa em desalinhamento vibra de um jeito, outra em integridade vibra de outro. Cada uma atrai padrões compatíveis. Não há moralidade nesse processo, apenas sintonia. Dois rádios jamais captam a mesma estação com frequências distintas. O mesmo vale para a realidade pessoal. Para acessar uma vida diferente, é preciso ajustar a emissão, não exigir que a estação mude sozinha. A escolha por novas vibrações exige observação cuidadosa. Não adianta tentar elevar a assinatura energética sem compreender ruídos internos que ainda sabotam o fluxo. A vibração dominante sempre prevalece. Por isso, alguém pode repetir frases otimistas durante o dia, mas à noite mergulhar em insegurança, criando frequências conflitantes que anulam os efeitos desejados. A chave está na constância emocional, não na repetição mecânica de pensamentos. Muitos mestres espirituais falam de alinhamento como porta de transformação. Jesus mencionava o reino dentro. Buda ensinava que a mente modela o caminho. Lao Tzu descrevia a harmonia interna como força que direciona o movimento do mundo. Todos apontavam para o mesmo fenômeno, mas cada um utilizava linguagem própria. Hoje, graças à física moderna, conseguimos compreender esses princípios com novas lentes, traduzindo ensinamentos antigos em termos de energia, vibração, frequência e informação. Conforme a vibração cresce, transformamos nossa capacidade de perceber possibilidades. Antes, portas pareciam inexistentes. Agora tornam-se evidentes. A realidade externa não se altera magicamente. A percepção se expande, revelando oportunidades que sempre estiveram ali, mas fora da sintonia. É como ajustar o foco de uma lente. O cenário permanece o mesmo, mas a nitidez muda, revelando detalhes que antes escapavam. Essa percepção ampliada permite decisões mais inteligentes, escolhas mais alinhadas e ações mais precisas. A vibração não substitui esforço, ela ajusta a direção, evitando que energia seja desperdiçada em caminhos incoerentes.
Quando alguém caminha num fluxo compatível com sua identidade real, o mundo parece cooperar. Barreiras se dissolvem e recursos surgem na hora exata. Não é mágica, é coerência. Assim, cada pessoa torna-se arquiteta da própria experiência. Ao compreender que vibrações moldam probabilidades, nasce uma sensação de poder interior, não no sentido de controle egóico, mas de responsabilidade consciente. A vida deixa de ser um conjunto de eventos aleatórios e passa a ser um fenômeno interativo. A vibração guia a dança e a realidade acompanha a coreografia. Esse entendimento transforma absolutamente tudo. Nos próximos passos, vamos aprofundar como manter essa vibração estável, como redirecionar padrões antigos e como sustentar frequências elevadas, mesmo em desafios. A certa altura da jornada interna, aquele padrão silencioso que antes passava despercebido começa a se revelar como a verdadeira fonte das mudanças externas. Nada espetacular à primeira vista, nenhum sinal luminoso indicando que o campo energético se reordenou. Ainda assim, o ambiente responde. A pessoa ao lado fala diferente. O ritmo do dia se ajusta. O que antes parecia bloqueado de repente flui. Não é coincidência, é sintonia ajustada. Uma alteração tão profunda no núcleo emocional transforma o que parecia fixo em algo maleável. Esse fenômeno, que tantos mestres comentaram ao longo de décadas, de William Walker Atkinson a Neville, de Greg Braden a Joe Dispenza, segue a mesma estrutura. A vibração dominante atua como um conjunto de comandos silenciosos que reorganizam respostas, caminhos, oportunidades e interações. Não há imposição de força. Tudo ocorre pela compatibilidade entre o que se sente e o que se manifesta. Durante muito tempo, tentamos resolver problemas através do desgaste físico, como se o universo estivesse trancado e a chave estivesse totalmente fora do nosso alcance. Porém, quando o estado interno se altera, a percepção do possível muda junto. Um gesto simples começa a ter impacto de proporções consideráveis. Aquele hábito mental antigo, que parecia sólido como concreto, perde densidade, enfraquece e finalmente se dissolve. Em seu lugar, surge um campo totalmente novo, capaz de direcionar experiências inéditas. Existe um ponto crucial nessa dinâmica. A vibração que prevalece não é a que você pensa, mas a que você sustenta emocionalmente quando ninguém está olhando. É essa que molda o dia. É essa que se comunica com frequências semelhantes. É essa que abre portas ou reduz horizontes. Muitos tentam alterar circunstâncias enquanto carregam dentro de si emoções desalinhadas. Por isso, nada muda. A frequência interna continua enviando informações incoerentes e o campo responde exatamente da mesma forma. Não há falha no processo, há incompatibilidade vibracional. Quando o bloco anterior mostrou como a energia pessoal influencia o comportamento dos acontecimentos, ficou evidente que a realidade opera por ressonância. Porém, agora, nesta etapa mais avançada, é importante examinar como a vibração dominante reescreve a trajetória inteira, não apenas eventos isolados. Imagine alguém que há anos tenta conquistar equilíbrio financeiro. Essa pessoa estuda, planeja, trabalha, insiste, mas internamente guarda medo, sensação de insuficiência, crença de que algo sempre dá errado. Cada vez que tenta avançar, a frequência subjacente envia ao campo a mensagem oposta. Não importa o esforço físico, a vibração prevalece. Quando finalmente essa pessoa resolve observar suas emoções com sinceridade, sem julgamento, algo significativo ocorre. A percepção do próprio valor muda. A sensação de merecimento se fortalece. A insegurança perde domínio. Assim que isso acontece, o ambiente externo começa a promover reorganizações que antes pareciam impossíveis. Por quê? Porque o campo quântico não responde à força, responde à coerência. Einstein dizia em suas cartas mais íntimas que o maior mistério não era a mecânica celeste, mas a ordem invisível que opera por trás da experiência humana. Ele intuía que havia um elo entre sentimento, percepção e estrutura da realidade. Hoje, com os estudos de McTaggart, Puthoff e Radin, essa suspeita ganha corpo. Consciência altera resultados
e não apenas de forma subjetiva, mas mensurável. A vibração humana não é apenas um estado emocional. É um tipo de assinatura energética que determina quais possibilidades se tornam acessíveis. Quando ela se eleva, linhas temporais distintas, aquelas que antes estavam fora de alcance, começam a entrar no seu campo perceptivo. Isso explica por que certos encontros acontecem em momentos aparentemente perfeitos. Não são acidentes, são resultados da frequência que você mantém. Há uma verdade silenciosa aqui. Uma mudança vibracional consistente cria um novo ponto de atração, e esse ponto de atração passa a influenciar situações com precisão quase matemática. Coisas que pareciam distantes começam a ocorrer com naturalidade. Pessoas que antes tinham padrões conflitantes se afastam ou se transformam. O ambiente reage. A vida reorganiza tudo ao redor, como se estivesse obedecendo a rotas previamente inacessíveis. Essa reorganização inclui pequenos detalhes, como frases que alguém inesperadamente diz aos seus ouvidos, até eventos maiores, como convites, soluções, ideias, caminhos profissionais inesperados. Não há esforço físico envolvido nisso. O esforço é interno, e é aqui que a maioria desiste. Porque alterar a vibração dominante exige persistência emocional, e persistência emocional é algo que poucos compreendem. Entretanto, quando esse alinhamento se estabelece, o campo responde rapidamente. Alguns chamam isso de sincronicidade. Outros chamam de milagre. Outros nomeiam como efeito observador em ação. Porém, independentemente do nome, o mecanismo é o mesmo. A vibração ajustada imprime nova organização no tecido da realidade. E à medida que a pessoa mantém esse estado por tempo suficiente, os acontecimentos deixam de parecer aleatórios. A sensação de propósito aumenta. A confiança se fortalece. A intuição se torna mais precisa. Os caminhos se tornam mais claros. Nesse estágio, não é necessário compreender totalmente cada detalhe da física sutil que sustenta o fenômeno. Embora nomes como Planck, Schrödinger e Wheeler tenham deixado pistas essenciais sobre a importância da consciência no comportamento das partículas. O que importa aqui é a experiência direta. Você sente que algo mudou dentro de si, e o mundo confirma essa mudança através de respostas concretas. Isso cria um ciclo: estado interno ajustado, reorganização vibracional, novas possibilidades, novos comportamentos, nova vida. É uma mecânica emocional, quântica e espiritual ao mesmo tempo. E aqui está o ponto final deste bloco, que atua como síntese da jornada inteira. Quando a vibração se eleva, a vida acompanha, não porque o universo faz por você, mas porque você passa a acessar aquilo que antes estava bloqueado pela sua própria frequência. A mudança começa no núcleo mais íntimo, e quando esse núcleo se expande, tudo ao redor acompanha como um reflexo fiel da nova forma de existir. Se algo dentro de você despertou enquanto acompanhava cada reflexão deste conteúdo, permita-se continuar ampliando sua percepção. Inscreva-se no canal, ative o lembrete para receber novos episódios e compartilhe este vídeo com alguém que também sente que existe muito mais acontecendo além do que os olhos enxergam. Deixe seu comentário dizendo qual insight mexeu mais com você. Sua voz alimenta esse campo que estamos construindo juntos.